Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos segredos mais incríveis do nosso corpo: as pequenas fábricas que trabalham sem parar para manter tudo funcionando. Então, se prepare para mergulhar de cabeça nesse guia sobre o tecido glandular. Alguém aí já parou para pensar nisso? Como é que o corpo produz suor quando tá aquele calorão ou saliva só de imaginar uma comida gostosa? E os hormônios que mexem com o nosso humor? De onde eles vêm, afinal? A resposta para tudo isso está em estruturas microscópicas, e é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para a gente entender isso de um jeito fácil, vamos imaginar que o nosso corpo é uma cidade gigante e super movimentada. Nesse cenário, as glândulas seriam as fábricas, sabe? Cada uma com a sua especialidade, produzindo algo essencial para a cidade toda funcionar direitinho. Então, o que são exatamente essas fábricas? Olha, de forma bem simples, glândulas são células ou um conjunto de células que têm uma missão muito específica: secretar. Ou seja, a função delas é produzir e liberar substâncias. Elas são a chave para responder aquela nossa primeira pergunta. E dá uma olhada nisso aqui. É como se a gente tivesse um microscópio superpotente. Cada um desses agrupamentos de células é como uma pequena linha de montagem, todo mundo trabalhando junto para fabricar um produto. É a pura engenharia do nosso corpo em ação numa escala minúscula. Agora, que nem na vida real, nem toda fábrica entrega o seu produto do mesmo jeito. E o sistema de entrega que essas glândulas usam é, na verdade, a principal forma que a gente tem para diferenciar uma da outra. A grande sacada aqui, o que realmente separa uma da outra, é como elas entregam o que produzem. As glândulas endócrinas jogam seus produtos, os hormônios, direto na corrente sanguínea, sem cano, sem intermediário. Já as glândulas exócrinas usam dutos, como se fossem pequenos encanamentos, para levar suas secreções, tipo suor ou saliva, até um lugar exato. Pensa assim, as glândulas endócrinas são tipo uma grande estação de rádio. Elas transmitem uma mensagem, o hormônio, para todo o país, que é o nosso corpo, usando as ondas de rádio da corrente sanguínea. E só quem tem o rádio certo, as células-alvo, consegue captar o sinal e responder. Agora, as glândulas exócrinas, essas são como um serviço de entrega local. Elas têm um caminho direto, uma rota certinha, que é o ducto, para levar o produto exatamente no endereço certo, sem nenhum desvio. É um sistema muito mais focado. Ok, agora que a gente já sabe essa grande diferença, vamos mergulhar de cabeça em um desses mundos, o das glândulas exócrinas. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a gente descobre uma variedade de formas e funções que é impressionante. E para botar ordem na casa, já que a variedade é gigante, os cientistas usam alguns critérios bem específicos. Eles olham, por exemplo, o número de células que formam a glândula, como ela libera o seu produto, qual é o formato da fábrica. Cada um desses detalhes ajuda a gente a entender o quão especializadas essas estruturas podem ser. Ufa! A gente sabe que é bastante coisa para processar e é muito fácil se distrair com qualquer coisinha, né? Mas vamos lá, foco! Vamos começar pelo jeito mais simples de classificar tudo isso para a gente entender a lógica da coisa. Então vamos começar pelo mais básico de tudo. Quantas células formam essa fábrica? É a diferença entre um trabalhador autônomo e uma grande empresa. E acredite se quiser, a fábrica mais simples que existe é uma única célula. São as chamadas glândulas unicelulares, pequenas operárias independentes, espalhadas no meio de outras células que têm funções totalmente diferentes. E o exemplo clássico disso é a célula caliciforme. E olha ela aí na imagem, essa manchinha roxa, que parece uma tacinha, um cálice, tá vendo? É a nossa fábrica de uma célula só, trabalhando quietinha ali no revestimento de lugares como o intestino ou o nosso sistema respiratório. E se a gente pudesse dar um zoom dentro dela, veríamos como ela funciona. Ela está lotada dessas pequenas bolsas, as vesículas, que guardam uma substância chamada mucina. Quando a célula solta essa mucina para fora, ela se mistura com água e vira um muco, aquele mesmo, que lubrifica e protege um monte de partes do nosso corpo. Agora, saindo do micro, do trabalhador individual, a gente vai para o outro extremo, as glândulas multicelulares. Elas são formadas por muitas células juntas e podem ser desde um simples agrupamento até órgãos inteiros com estruturas super complexas. E essa imagem aqui é sensacional para mostrar essa diversidade. Olha só a diferença. De um lado, uma estrutura mais simples. Do outro, uma organização bem mais densa e complexa. Ambas são glândulas multicelulares, mas a arquitetura delas é totalmente diferente, porque foram projetadas para funções bem distintas. Bom, a gente já viu a questão do número de células,
Mas ainda tem outros segredos para a gente desvendar sobre essas fábricas, como o mecanismo que elas usam para liberar seus produtos e a própria arquitetura delas, ou seja, o seu formato. Basicamente, essas fábricas podem operar de dois jeitos. O primeiro é o constitutivo. Imagina uma esteira de produção que nunca para, está sempre liberando o produto. As células que produzem o colágeno da nossa pele, por exemplo, são assim. O segundo jeito é o regulado. Aqui, a fábrica produz, mas estoca tudo no depósito. Ela só libera a carga quando recebe uma ordem específica, um sinal. A liberação de insulina pelo pâncreas é um exemplo perfeito disso. E para fechar, a arquitetura da glândula também diz tudo sobre ela. Uma glândula tubular tem o formato, de um tubo, simples e direto. Já as do tipo acinar e alveolar parecem um saquinho ou um cacho de uva. A diferença está no espaço interno, o lúmen. A acinar tem um lúmen mais apertado, óptimo para secreções mais fluidas. Já a alveolar tem um lúmen bem mais largo, o que permite armazenar mais produto, como acontece nas glândulas mamárias. Ou seja, a forma está totalmente ligada à função. E com isso, a gente fecha o nosso tour. Vimos que as glândulas são as fábricas do nosso corpo, divididas entre as endócrinas, que usam o delivery da corrente sanguínea, e as exócrinas, que têm seus próprios canos de entrega. A gente aprendeu que elas podem ser tão simples quanto uma única célula ou tão complexas quanto um órgão inteiro e que tudo, do formato ao jeito de liberar o produto, é projetado com uma precisão incrível. E fica aqui a reflexão. Desde a simplicidade de uma célula que produz muco até a complexidade de um pâncreas, a engenharia por trás dessas pequenas fábricas é espetacular. O que nos faz pensar, qual delas será a mais fascinante? Talvez a beleza não esteja em uma só, mas na incrível orquestra que todas elas formam juntas. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.